Bora. Pega um punhado de pedaços de peixe, um grupo de mergulhadores ávidos por aventura e emoção. E óbvio, não podia faltar um bom grupo de tubarões lá embaixo d'água. Esses são os elementos fundamentais para a gente poder ter um lindo shark feeding. Mas afinal de contas, galera, por que uma atividade que é tão fascinante quanto é o shark feeding também consegue ser tão controversa? Vem comigo que hoje eu vou contar para vocês tudo o que eu aprendi e sei sobre alimentar tubarões. Fala galera, eu sou Gui Nonoai, seu instrutor de mergulho, e para quem está chegando hoje aqui no canal, eu criei esse canal justamente para compartilhar experiências, aventuras, conhecimentos sobre mergulho desses meus quase pouco mais de 30 anos de experiência debaixo d'água. Nesses pouco de tempo que eu tenho aí mergulhando e ensinando mergulho, eu já fiz mais ou menos uns 5.000 mergulhos e 300 deles foram dedicados exclusivamente a alimentar tubarões, levando clientes e alunos para ter encontros próximos com esse peixe pelo qual eu sou fascinado, sou simplesmente apaixonado. Mas antes de eu contar um pouquinho mais sobre isso, para quem ainda não se inscreveu, desce ali embaixo, já aperta o botão de inscrição para te não perder nenhum vídeo aqui do canal. Me ajuda a criar uma grande comunidade de amantes do mar, de amantes da natureza e apaixonados pelo mergulho. Antes de eu ver o meu primeiro tubarão debaixo d'água, eu já tinha um certo misto de fascinação e, obviamente, receio por tubarões. Receio, como a maior parte dos mergulhadores tem, graças às histórias e aos filmes hollywoodianos. Mas, em 1997, eu tive a sorte, a honra de ser contratado para ir trabalhar num hotel na ilha de Moreia, na Polinésia Francesa. E justo no meu primeiro dia de trabalho, o meu primeiro mergulho foi um shark feeding. Aí vocês imaginam eu chegando para trabalhar no meu primeiro dia, lá no ponto de mergulho, o barco apoitado, dali a pouco eu vejo várias barbataninhas chegando na superfície. Bem coisa de filme hollywoodiano. Entrar na água foi uma emoção bem interessante, bem misturada. Ao mesmo tempo que eu estava excitado, fascinado em cair na água, tinha aquele receio do que eu iria encontrar. E assim que eu caí na água, me deparei com o primeiro galha negra, espécie bem comum naquela região, nadando bem perto a mim, de forma muito lenta, graciosa. Eu me apaixonei por esses animais e tive algumas experiências fantásticas lá. Isso eu conto um pouquinho nesse vídeo que eu vou deixar o link aqui para vocês, certo? E aprendi a fazer esses passeios de alimentação. A gente pode dizer que existem 3 modalidades para esses passeios. A primeira delas é simplesmente levar um pedaço de peixes ao fundo e deixar lá e deixa para os tubarões irem ali beliscar e fazer o seu lanchinho enquanto a gente fica observando eles. É a maneira a qual eu aprendi lá em Moreia e eu aprendi também que é uma maneira relativamente comum de alimentação em outras ilhas da Polinésia, mas até mesmo eu vi isso acontecer em algumas ilhas nas Bahamas. Basicamente, para a gente fazer um passeio desses, a gente organiza os nossos mergulhadores primeiro no fundo, a gente pegava lá do nosso restaurante o resto dos peixes que eram usados para o almoço, para a janta, rabo de peixe, cabeça de peixe, basicamente só carcaça, alguns pedaços, 3, 4 desses pedaços, amarrava num cabinho de aço e depois que os mergulhadores estavam dispostos em pequenos grupos com uma boa distância entre cada um, permitindo que os tubarões nadassem de forma livre, jamais cercando a região onde a gente ancorava o lanchinho, um dos nossos instrutores, a maior parte das vezes eu, porque eu adorava fazer isso, subia, pegava o lanchinho, descia e ancorava esse lanchinho na areia. A gente se afastava e ficava ali curtindo o agito dos tubarões, e outros, raias, às vezes apareciam, algumas moreias iam participar também, durante qualquer coisa entre 15, 20, 30 minutos às vezes. E depois a gente ia passear o resto do nosso mergulho. Nesses passeios, normalmente, além dos galhas negras, que são é uma espécie bem comum na região, a gente também via alguns cinzas recifenhos,
a gente, com um pouquinho de sorte, encontrava alguns limões, 2 ou 3, que gostavam de participar de forma mais tímida, não era toda vez que a gente via eles. E durante o ano que eu passei lá, a gente teve a oportunidade de começar a desenvolver um relacionamento muito legal com 2 fêmeas de tubarão-tigre, uma de 4,5 metros e outra de 5 metros, que começaram a participar de forma muito tímida. Às vezes a gente só via elas bem ao longe, assim, tentando entender o que a gente estava fazendo ali. E mais adiante daquele ano, volta e meia, elas iam lá e beliscavam um pedacinho e iam embora, deleitando a galera, né, de fascinação. Mas isso eu conto pra vocês num dos episódios do Logbook do Gui, prometo. Tá? Segunda maneira é a que eu aprendi quando eu fui para Nassau. Depois que eu completei 1 ano de trabalho lá na Polinésia Francesa, eu me mudei e fui trabalhar com o Stuart Covey, ícone da alimentação com tubarões nas Bahamas. É o cara que, para mim, criou a modalidade lá naquela região. Eu já era muito fã dele, já lia sobre ele há bastante tempo e para mim foi uma felicidade poder trabalhar com ele diariamente num período de 2 anos e aprender com ele a alimentar tubarões usando ou um espeto ou a mão, que é a nossa segunda maneira de alimentar os tubarões. Nessa modalidade, a gente levava dentro de uma caixa alguns pedaços de peixe. 6, 8, 10 pedaços, não precisava levar mais do que isso. Basicamente um lanchinho para os cabeças chatas, ou para as cabeças chatas, uma vez que eram só fêmeas que participavam das alimentações. Tá? E a gente ficava ali no meio, espetando e alimentando, ora uma, ora outra fêmea que participava desse passeio. Geralmente, num passeio desses, os mergulhadores vão ser dispostos sempre em semicírculo, com afastamento entre um ou outro, permitindo que os tubarões possam nadar livremente, jamais fechando o grupo ao redor da caixa de lanchinho, e o mergulhador que ia alimentar, eu no caso, descia depois com a caixa, alimentava, terminava a alimentação e ia embora, sempre mantendo uma distância segura dos mergulhadores que estavam participando do passeio. Reza a lenda que os EPIs que os mergulhadores usam hoje, né, aquele traje completo de malha de aço que deixa a gente parecendo um guerreiro medieval, foi implantado à medida que as situações, né, que os feelings foram ficando mais intensos. O Stuart, quando começou a alimentar os tubarões, lá na década de 70, ainda alimentava só com a mão. Mas à medida que mais fêmeas começaram a participar e as mordidinhas, os beliscos começaram a acontecer, né, ele começou a usar alguns equipamentos a mais de proteção. Entre 99 e 2001, que foi o período que eu trabalhei lá, a gente usava uma manga, né, uma luva de manga de malha de aço. Em 2012, quando eu tive a oportunidade de voltar lá e alimentar de novo as minhas meninas, eu tive que usar um traje completo de malha de aço e capacete, inclusive. Aí depois eu conto pra vocês o porquê. Esse tipo de alimentação tende a ser mais intenso em relação àquele que eu fazia na Polinésia, porque o feeder fica muito próximo da caixa de comida. E os tubarões, eles veem o feeder como outro animal competindo por aquela comida. Então o que acontece? Elas vinham em cima da gente, dando jogo de corpo, batendo com o corpo ou com a cauda para tentar afastar a gente do que elas entendiam ser o lanchinho delas. E eventualmente, como eram muitas fêmeas participando da alimentação, rolava um belisco na mão ou outro, certo? Pensa o seguinte, imagina tu entrar num canil com 20, 30 cachorros com um único ossinho na mão, tentando alimentar, dar um ossinho por vez para os cachorros. A chance de ele tomar umas mordidinhas, garanto, é tão grande quanto ou mais ainda. Terceira maneira, a que eu ainda não fiz, talvez seja mais conhecida mundialmente, principalmente por causa dos filmes de Hollywood, séries de TV, fotos, né, nos jornais, revistas e insights, é justamente mergulhar dentro de jaula para observar tubarões. Essa modalidade ela é muito utilizada para, especificamente, a gente observar tubarões brancos. E basicamente é isso, a gente encosta uma jaula na plataforma do barco, o mergulhador pula lá dentro e os tubarões ficam ao redor do barco e da jaula por causa do engodo que a tripulação fica jogando. Engodo é como a gente chama uma mistura de sangue e pedaços de peixe que nesses passeios são utilizados justamente para atrair os tubarões
atraem outros peixes, obviamente, ao redor da embarcação. Quando os tubarões aparecem, para manter os tubarões próximos à jaula, o pessoal da tripulação joga aí sim grandes pedaços de peixe e fica puxando com cabos para trazer eles próximos às jaulas, para que os mergulhadores possam aí sim fazer seus filmes, bater suas fotos, ter uma experiência única e impressionante com um peixe lindíssimo, belíssimo, tá? Opa, peraí. Quer dizer que um mergulhador na água, sozinho, só o mergulhador, não atrai a atenção do tubarão? Não, galera. Os mergulhadores não atraem a atenção do tubarão. A gente justamente precisa, no caso do mergulho de jaula, do engodo, no caso dos mergulhos lá em Nassau, dos mergulhos na Polinésia, de alguns pedaços de peixe, de um lanchinho para chamar os tubarões, para manter eles mais próximos aos mergulhadores. Porque ao natural, tubarões são animais extremamente tímidos, que nem eu comentei naquele vídeo que eu falei para vocês no início deste, tá? Que eu ponho o link de novo aqui, certo? Eles geralmente não se aproximam de mergulhadores. Fico pensando, será que é porque nós, mergulhadores, somos animais desengonçados, grandes, feios e fazemos barulho debaixo d'água? O mais comum de acontecer quando há um encontro de mergulhador e tubarão é o cagaço mútuo. Cada um sai correndo, cada um sai nadando em direção oposta. Então a gente usa o lanchinho justamente para manter esses animais mais próximos. E aí entra a questão que é muito combatida, debatida e criticada pelas pessoas que não gostam desse tipo de passeio. Os críticos aos shark feedings afirmam que a gente levar o engodo ou que a gente levar um pouco de carne, né, de peixe para baixo d'água pode mudar os hábitos, né, comportamentais desses tubarões. Mas eu afirmo para vocês por experiência própria que isso não acontece. Primeiro porque tubarões são predadores muito específicos naquilo que eles se alimentam. Alguns tubarões se alimentam só de peixes, alguns tubarões se alimentam de peixes e tartarugas, alguns tubarões inclusive são planctônicos. Nenhuma das mais de 450 espécies conhecidas atualmente se alimenta ou se atrai por se alimentar de nós, seres humanos. No nosso caso específico, como mergulhadores, eu fico pensando se tem alguma coisa a ver com a roupa de borracha que a gente usa, que deve dar um gosto bem diferente na carne, né? Mas a verdade é a seguinte, os tubarões não mudam o hábito. Entre a diferença de quase 11 anos, entre 2001 e 2012, eu fiquei longe das minhas meninas nas Bahamas. Quando eu cheguei para fazer os feedings lá, de novo, eu reconheci algumas das mesmas fêmeas que eu alimentava em 2000, 2001, elas maiores, lindas, gorduchas, plenas. Tá? E eu encontrei também um fundo muito vívido, muito cheio de peixe, com corais resplandecendo, recuperados. E isso é graças a uma boa população de tubarões. Também não muda o comportamento dos tubarões ficarem seguindo o barco. É claro que eles não são besta. Eles ouvem o motor do barco, eles sabem que talvez tenha lanchinho. Se o barco fica parado, os mergulhadores caem e nada entra na água junto, não vem a caixa ou não vem os pedaços de peixe, os tubarões vão embora fazer o que eles fazem melhor, nadar e controlar a qualidade do estoque de outros peixes, de outros animais. Que essa é a principal função do tubarão na natureza. Então também não tem isso de mudar um hábito do tubarão e o tubarão associar o mergulhador a alimento. Ele só associa, isso sim, o feeder a ser o cara que está oferecendo um lanchinho para ele. E essa associação se dá muito mais na questão de que ele vê lá na ponta da mão do feeder, normalmente um pedaço de peixe ou o espeto e um pedaço de peixe. E ali entra um dos riscos, um dos protocolos que a gente aplica quando a gente faz a alimentação com tubarões, que é uma das coisas que torna o passeio de alimentar tubarões uma das atividades mais tranquilas e seguras que a gente tem para fazer debaixo d'água. Como os tubarões entendem que o feeder está oferecendo comida assim, a gente sempre pede para os mergulhadores que estão conosco debaixo d'água para manter os braços e mãos sempre próximos ao corpo. Na pior das hipóteses, se ele for um fotógrafo ou se ela for uma videógrafa, com a câmera na frente.
tá? Mas nunca abanando a mão, justamente porque aí sim, nessas situações, eu estou ali alimentando, tenho a caixa com o lanchinho, tá? E aí um mergulhador resolve abanar, o tubarão pode entender que ele está oferecendo um pedacinho de peixe. E aí vocês já viram o que pode acontecer, né? Eu sou um grande fã do Shark Feeding porque ele é uma das melhores maneiras da gente desmitificar tudo o que normalmente se sabe sobre tubarões. Levando as pessoas para nadar próximas a esses animais belíssimos, que a gente pode mostrar para elas que eles não são predadores vorazes que ficam atrás das pedras esperando o nadador passar para ele arrancar um pedaço. Certo? Acidentes acontecem? Sim, acontecem, e eu comento sobre isso em outro vídeo se vocês quiserem, certo? Mas no feeding é a maneira que a gente tem de aproximar o mergulhador comum, aproximar a pessoa comum desses lindos animais. Além disso, é uma boa maneira da gente entender e estudar cada vez mais o comportamento desses animais. Lembra que eu comentei que eles são tímidos? Então, para a gente poder ter um pouquinho mais de compreensão de como eles nadam, do que eles se alimentam, qual é a qualidade de saúde desses animais, o feeding acaba sendo uma ferramenta muito importante. A Cristina Zenato, que é uma bióloga marinha, trabalha com tubarões lá nas Bahamas, é a mamãe tubarão, faz um trabalho fantástico, inclusive, tirando anzóis das bocas dos tubarões, que sim, os tubarões a gente vê cada vez mais com anzóis presos à boca, às vezes a pálpebra dos olhos, porque eles acabam, obviamente, ou são quase pescados por pescadores amadores, ou acabam roubando um peixe da linha de um pescador e esse anzol fica preso na boca. Então ela tem um trabalho fantástico, recomendo que vocês procurem os vídeos dela no Instagram e no YouTube. Então é uma maneira que a gente tem também de salvar os tubarões, de te retirar essas linhas, mensurar o tamanho, o peso, a qualidade da vida, da saúde dos animais naquela região. Também é uma boa maneira da gente gerar consciência da importância de proteger os tubarões. Eles são animais lindos, belíssimos e são fundamentais para boa qualidade, para boa preservação dos ambientes marinhos. Estão extremamente ameaçados, seja pela sobrepesca, seja pela pesca fantasma, até mesmo pela perda de hábitat. Aí vocês podem me perguntar, mas os passeios de Shark Feeding são seguros? Sim, galera, eles são extremamente seguros, contanto que a gente siga, como em todas as atividades, protocolos de segurança. Como eu citei antes, mais rapidamente. Primeiro, o mergulhador que está participando do Shark Feeding tem que seguir todas as instruções do feeder, do instrutor que está guiando aquele passeio. Normalmente braços e mãos sempre próximos ao corpo ou só com a câmera fotográfica, todos próximos ao fundo, um ao lado do outro, mas sempre mantendo um pouco de distância para que os tubarões possam nadar livremente e jamais cercando o alimentador ou a comida, sempre mantendo uma distância segura e espaço, bastante espaço para os tubarões poderem circular livremente. No caso de eu estar entediado, com frio, com pouco ar, ou simplesmente com vontade de sair para nadar para outro lugar, eu posso fazer isso a hora que eu quiser, contanto que eu sempre saia por trás do grupo, evitando de passar no meio de toda a ação. Por fim, os tubarões até podem nos tocar, mas a gente jamais pode passar a mão neles, tá? E aí, galera, vocês já fizeram Shark Feeding? Como é que foi o encontro, se vocês já tiveram, com tubarões? Comenta aqui pra mim, tá? Eu adoro ouvir de vocês, para depois a gente trocar uma ideia nos comentários. Bom, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui do canal, tá? Não deixem de dar o like de vocês, compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês conhecem, para a gente criar uma comunidade que ama o mar, ama os tubarões, adora o mergulho. Até um próximo vídeo, águas claras e bons mergulhos a todos!